Maternidade na prisão e os direitos da mãe e da criança. Este é o tema do nosso programa de hoje. Nossos convidados, o juiz Milton Lívio Lemos Salles, da 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e o secretário de Estado Adjunto de Defesa Social de Minas Gerais, Genilson Ribeiro Zeferino. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A situação das gestantes que cumprem pena e dos filhos que nascem na prisão. Como é a política criminal em relação ao tema? O que a lei diz a respeito, juiz Milton Lívio? A lei, ela garante à criança e à mãe este convívio. Garante que a mãe tenha direito a amamentar a criança, a ter contato com a criança e também a criança em relação à mãe. Isso está no artigo 9º do Estatuto da Criança e Adolescente, e nós temos também na Constituição, aquele preceito que fala que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Ou seja, se você coíbe, se você proíbe a criança, a mãe desse convívio, você estaria ferindo esse preceito constitucional. Doutor Genilson, há estrutura adequada nas prisões brasileiras para o cumprimento da lei neste aspecto da maternidade na prisão? Não, até porque esse fenômeno do aprisionamento feminino é muito recente e tem trazido para o sistema brasileiro um grande desafio. Exatamente esse é de conceber um ambiente prisional que leve em consideração essa particularidade. Uma mulher e que junto tem a questão dos filhos, os laços que permanecem, enfim. Hoje o Brasil, na maioria dos estados, não consegue. Embora Minas Gerais tenha sido pioneiro nessa atividade, criando pela primeira vez um centro de referência. Vamos falar sobre esse centro de referência que fica localizado na cidade de Vespasiano. O senhor já esteve lá, doutor Milton Lívio? Eu, quando fui convidado para participar do programa, procurei ir ao centro. E eu falo que o que é ruim, todo mundo noticia. E o que é bom, nós temos que também noticiar e aplaudir. E este centro de referência à mulher gestante é uma coisa assim maravilhosa. Eu fui recebido lá pela diretora Margarete e participei, andei, passei uma manhã e fiquei impressionado com o que vi. Porque as presas gestantes, no 7º mês, são levadas para lá. O centro cuida da parte do pré-natal e leva a presa para poder ter a criança, depois ela volta e fica com a criança ali no centro até a criança completar 1 ano de idade. Agora, o atendimento, o ambiente, é um ambiente familiar. Não tem grade, né, doutor Genilson? Não tem grades, a possibilidade da convivência internas das presas, entre elas vivem em ambientes coletivos e as crianças são atendidas por elas mesmas. Agora, o doutor Lívio está dizendo que elas têm a criança, têm o parto e podem ficar apenas 1 ano. Nós vamos falar sobre a separação dos filhos recém-nascidos. O tempo que os recém-nascidos ficam com as mães na prisão, no caso de 1 ano, ele foi estabelecido sob quais princípios? Por que 1 ano? Bom, nós temos hoje, baseado numa lei, num projeto de lei que foi aprovado e que propunha até um tempo maior. O que nos moveu a manter esse período foi conversando com os profissionais que atuam nesse primeiro momento da infância e na lida com as grávidas. A ideia era de garantir, nesse primeiro momento, um convívio com as mães e que elas pudessem, nesse período, ter uma vida mais intensa com a criança, recuperando uma relação que até então ela não tinha com outros filhos, sendo capaz até de projetar para o futuro, ou seja, fazer planos de futuro assim que sair da cadeia com um novo filho. O afastamento compromete o desenvolvimento psicológico e físico dos recém-nascidos. Vamos ver o que diz a psicóloga judicial Rosilene Cruz, coordenadora técnica da Vara Civil da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Do ponto de vista psicológico, quando uma criança ela tem que se separar da mãe, o ideal é que ela passe pelo período de amamentação com a mãe, desde que a mãe queira amamentá-la, que isso é muito importante o vínculo, a mãe tem que ter esse desejo de amamentar, esse desejo de aproximação com o filho. E após esse período de amamentação, o sugerido é que essa criança realmente saia das prisões mesmo, que possa viver ou na família extensa, ou que ela possa viver numa família acolhedora, ou seja, a partir de determinada idade, os benefícios começam a se transformar em situações desagradáveis para a criança de viver
viver dentro de uma instituição prisional. Claro que existe uma ruptura para o bebê, mas desde que esse cuidado materno seja substituído rapidamente e que a criança possa contar com uma figura de referência, né? Os pediatras dizem isso, que a criança, os cuidados maternos não se prestam a um rodízio. Então, desde que essa criança possa contar com uma figura de referência, esses impactos eles podem ser reduzidos e a criança pode ter um desenvolvimento normal. Doutor Milton Lívio, gostaria que o senhor comentasse a fala da psicóloga. Realmente há alguma coisa em relação à criança, né? Correto. O que o senhor acha do que ela falou, a psicóloga? Ela está com razão e eu quero fazer uma observação que lá no centro a mãe não fica com a criança só o período de amamentação. Ela fica com a criança até ela completar 1 ano. Ou seja, se a criança larga o peito materno aos 6 meses de idade, a criança permanece ainda lá no centro com a mãe até completar 1 ano de idade, né? E o que nós vimos lá, e o que nos foi relatado, é que durante esse processo, durante este 1 ano, a mãe escolhe um guardião e concomitantemente é aberto um processo na Vara da Infância e Juventude com o objetivo de passar essa criança depois deste 1 ano para aquele guardião e que essa guarda, né, seja uma guarda legal, uma guarda dada pelo Poder Judiciário. Doutor Genilson, mas não é traumática essa separação? Deve haver ou não essa separação? As relações parentais e a mãe e filho, ela está na base da estrutura da nossa personalidade. Rosilene fala, na verdade, ela fala baseado nessa perspectiva. E por pior que seja a ruptura, pior é manter essa criança nesse ambiente, porque aí a gente institucionaliza essa criança. É muito comum essas instituições totais, como asilos, prisões, hospícios, as pessoas que lidam nesse ambiente, eles serem institucionalizados, eles passam a ter o comportamento daquele grupo. Então, o que é perigoso, e aí, por pior que seja a ruptura, é manter essa criança nesse ambiente, ela acaba tomando a feição, o comportamento de todos que estão ali. Então, exemplo desse comportamento. Por exemplo, hoje em todas as unidades prisionais, a norma é seguir um procedimento operacional padrão, em que as pessoas se colocam de pé diante do agente penitenciário, na condução, na movimentação interna, elas se colocam de mão para trás. A criança, ela assimila esse comportamento e ela passa a se comportar como tal. Então, e aí reafirmando o que a doutora Rosilene fala, por pior que seja, essa ruptura ela ainda é melhor do que manter essa criança. Outros estados têm feito isso. E o custo disso, do ponto de vista psicológico, do filho de um detento, tem sido muito alto. Agora, a criança, depois de 1 ano, o senhor disse que ela é dada para adoção, para guarda, né? Vamos dizer assim. Também para adoção, doutor Lívio? Não, pode ser para adoção. Mas essa experiência lá do centro de referência é muito interessante porque a mãe, ela passa a ser mãe realmente porque ela vive com a criança 24 horas por dia tomando conta dela. E cria um vínculo muito grande com a criança e eu acho que isso afasta a possibilidade de adoção, tanto que lá no centro de referência nós temos 1 ou 2 casos, tão somente, de crianças que foram encaminhadas para adoção. As mães, elas indicam, é um parente, é o marido, é o tio, é o avô, paterno ou materno, pode até indicar, quem sabe, uma amiga, para poder exercer esse papel de guardiã até ela cumprir a sua pena e ter condição de ficar de novo com a criança. Mas no caso do doutor Genilson, a mãe, ela volta para o presídio de origem, né? Depois desse período de 1 ano, né? Ela tem essa experiência da maternagem, propriamente dita, ela vive as últimas consequências, aprendendo a cuidar do seu filho, escolhendo o nome, fazendo planos de futuro, mas sem perder de vista a punição que a espera. Esse período não interfere em nada no cumprimento da pena dela, e tão logo a criança complete 1 ano, ou seja, esse direito foi garantido e ela viveu as últimas consequências disso, essa criança é entregue para um responsável que ela indicar e ela segue a vida, a história dela prisional, cumprindo o resto de pena que lhe cabe. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.